Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Vai, Henrique. Fala, André. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo. Ô, professor, posso te pedir um negócio depois? Claro. Você pode depois recomendar uns sites de notícia, de geopolítica, de política, tá? Tipo, de atualidades, porque eu entrei no curso no sistema extensivo, não sei se você já passou isso no primeiro semestre, aí eu queria ter mais uma opção de acesso. Beleza. Vou recomendar enquanto isso. Fala, André. Tranquilo? Então, Henrique, ó. Eu sempre digo assim, para vestibular, né, que a gente está vendo, eu não sei muito a sua orientação política, entendeu? E você tem que saber que todo site, toda produção de informação, ela tem uma questão meio parcial, assim, tá? Então, os que eu mais recomendo, se você for pegar assim, só para vestibular mesmo, nada muito profundo, não queira se interessar mais a fundo, eu acho que os sites mais tradicionais mesmo, eles são muito bons. Por exemplo, o G1, você pega o que eu gosto, né, que eu geralmente uso como informação. Eu gosto bastante do G1. Eu tenho vários aplicativos de notícia baixados no meu celular, tá? O El País, eu acho muito bom também, faz umas análises bem legais. Tem um que eu acho bem interessante porque ele pega é um site de notícias russo. Então, geralmente, mas em português, tá? Sem nenhum problema. Mas geralmente ele pega uma visão um pouco diferente das notícias, tá? Que é E tudo é aplicativo de graça isso aqui. O Sputnik, eu acho muito bom. Se você quiser mais desenvolver assim, argumento para redação, porque aí é umas notícias um pouco mais complexas, tem uma revista mensal chamado, aliás, Le Monde Diplomatique. Que eu acho bem legal também. Para pegar algumas referências assim de outras coisas, né, tipo de YouTube, por exemplo, eu acho que o da BBC é bem legal. O YouTube da BBC Brasil, eles fazem, que já é YouTube, tá? Eles fazem algumas reportagens muito interessantes, assim, bem completinhas, com imagens e tal, falando sobre os principais assuntos. Acho muito bom, Henrique. E tem podcast também, se alguém puder recomendar, porque podcast, eu sei que tem muita gente que gosta de ouvir, né? Eu, particularmente, eu não sou muito fã de podcast, eu não ouço muito. Mas tem alguns podcasts que a galera fala que é muito bom também, tá? Por exemplo, tem um que está associado ao Nexo Jornal. Eu sei que o Nexo Jornal também tem aplicativo deles, tá? Só que daí é pago. É muito bom também. Eles produzem conteúdos bem legais. E aí, que tipo, você tem que ir moderando, sabe? Eu acho que ficar gastando também, tipo, muito tempo, assim, em geopolítica e tal, sabendo que tem outros assuntos que, tipo, matemática, física e tal, eu acho que isso aqui tem que consumir, vai, no seu dia, uns 20 minutinhos, vai. Uns 20 minutinhos para você se atualizar, ver o que está acontecendo no mundo, fazer uma análise e tal. Caso seja uma coisa super importante, sei lá, nossa, sei lá, a Argentina está nacionalizando alguma coisa, etc. Aí talvez valha a pena, mas ver as manchetes, né, rapidinho, para vestibular, pensando em atualidades, eu acho que já está sensacional, Henrique. Beleza? Beleza. Muito obrigado, professor. Essas as recomendações. Valeu. Galera, bom dia. Espero que vocês estejam bem, estejam legais, tranquilidade de boa. Inicialmente, um bom dia para vocês. A gente, galera, na aula passada, aliás, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão palestina. Vocês se lembram? Deixa eu ver aqui quem já está cheio. Já tem bastante gente, tá? Tá bom. A gente estava discutindo um pouquinho, galera, sobre a questão palestina. Na verdade, a gente... Valeu, David, obrigado. Ó, o David fazendo merchan aí para mim, tá? A gente estava discutindo, galera, um pouquinho sobre a questão palestina, tá? Na verdade, a gente começou a discutir sobre isso, começou a falar sobre a questão palestina, só que faltava o quê? Acho que uns 10 minutinhos, né, pra gente finalizar a aula. Eu não quis me aprofundar muito, senão a gente ia começar e acabar finalizando a aula, tipo, na metade do negócio.
Então a gente vai ter que voltar, tá? O que é a questão palestina, galera? A questão palestina, e foi aí que eu terminei na aula passada, vou apagar aqui. A questão palestina, ela vai envolver dois grupos principais. Isso aqui eu já passei para vocês na aula passada. Nós temos os árabes, que é a etnia, que eles são muçulmanos, e nós temos os hebreus, que é a etnia, que em geral eles são judeus. Está no caderno de vocês na aula passada, hein? Os árabes alegam que eles têm um direito histórico sobre o território, porque eles ocupam mais tempo, a já ver se é real ou não, enquanto os judeus alegam que eles têm um direito divino, ou direito divino e histórico também, porque está escrito nas principais escrituras, eu não sei se alguém aqui é cristão, etc., né? Se for um cristão um pouco mais que realmente segue ali, sabe que o povo hebreu é citado uma série de vezes na Bíblia, tá? Tanto na Bíblia como na Torá, como um povo que é o escolhido por Deus, tá bom? Verdade, Bia. Bia, sabia que eu ia começar a ver, aí deu uns problemas, mas eu vou ver essa série mesmo. Vou ver mesmo. Vou ver, Bia, recomendação, hein? Então, pessoal, a gente tem a questão palestina envolvendo os árabes e os judeus. Para a gente entender esse conflito, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. E quando eu falo pouquinho, cara, entenda que pouquinho assim é poucão, tá? Para vocês terem uma noção. A nossa história aqui começa há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, a gente pode colocar em 67 depois de Cristo. Ou seja, um tempo relativamente grande, tá? Para a gente conseguir entender. Quem ocupava essa região, acredito, galera, que pelo menos na Páscoa ou no Natal, todo mundo já deve ter visto pelo menos um filme de Jesus, né? Tradicionalíssimo, né? Aquele filme de Jesus, que Jesus é loirinho, do olho azul, tal. Questionável, mas tudo bem, vamos partir para uma outra história. Em que Jesus ocupa a antiga região da Palestina. E Jesus, galera, como a gente discutiu a aula passada, ele era judeu. Judeu nada mais é do que Jesus, né? Nada mais do que um judeu que se dizia Messias. E os judeus, eles ocupavam esse território antigo da Palestina, tá? Só que em 67 depois de Cristo, todos os judeus que ali moravam, e aliás, vocês veem também nos filmes de Jesus, né? Quem dominava aquele território? Lembra que eram os romanos. Os judeus ocupavam, mas quem efetivamente dominava eram os romanos. Lembra da história que teve, né? Jesus ou Barrabás, tal. Galera, tudo aquilo foi o Império Romano que fez, tá bom? Em 67 depois de Cristo, o Império Romano, que dominava a Palestina, que ocupava eram os judeus, mas os romanos que dominavam, expulsa os judeus da Palestina. Lembrando, galera, que Palestina, a gente discutiu isso na aula passada, tá? Só para a gente lembrar. Palestina é o que hoje a gente chama de Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia. Isso é a Palestina, tá? Historicamente, um território ali completo. Hoje é o que a gente chama de Israel, faixa de Gaza e Cisjordânia. Já vê como que teve essa transformação aí no território. Então, o Império Romano expulsou os judeus da Palestina. Esse momento tem um nome para isso, tá? Talvez em história vocês já tenham visto isso aqui. Esse movimento é conhecido como a diáspora. A diáspora judaica. Ou seja, a expulsão dos judeus. Sabe por que eles foram expulsos? Os judeus, vocês podem perceber, galera, até hoje, eu não sei se vocês têm contato com amigos judeus, enfim, né, pessoas próximas de vocês que seguem o judaísmo, é uma religião bem legal, assim, galera, bem interessante, pela força de comunidade que eles têm também, tá? Eu, por exemplo, até o ano retrasado, eu tinha um colega que dava aula no colégio comigo, aliás, eu dei aula com o Alvânio, tá? Com o Alvânio até o ano passado, tá? Daí ele acabou saindo do colégio, enfim, eu continuei lá, mas a gente deu aula durante muito tempo junto, né? E o Alvânio também deu aula com ele. Esse professor, galera, que ele é judeu ainda efetivamente, ele falava sobre isso, falava assim, nós judeus, nós somos uma comunidade, além da religião, uma comunidade muito próxima. Nós somos muito amigos, a gente faz indicação de emprego um para o outro, realiza empreendimento juntos,
eles são uma comunidade muito forte, muito fechada, assim, além do traço religioso que eles têm. E isso é uma coisa tradicional dos judeus, tradicional. E os romanos, eles morriam de medo que os judeus pudessem fazer algum tipo de insurreição, pudessem fazer algum tipo de revolução para começar o fim do Império Romano. Então, antes que isso efetivamente acontecesse, os romanos expulsaram os judeus da Palestina, para que os judeus não fizessem nenhuma revolução internamente no Império Romano. Pô, professor, legal. E daí? E daí que os judeus, eles... Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui está, né? A antiga região da Palestina, ó, onde hoje é Israel, Cisjordânia e faixa de Gaza. Quando o Império Romano, os romanos expulsaram os judeus, alguns vieram aqui, ó, para a direção do Irã, Armênia, Azerbaijão, Geórgia, chegando até a Rússia. Alguns vieram em direção aqui, ó, a Turquia, indo para o leste europeu, e alguns vieram para a Europa Ocidental. Ou seja, os judeus saíram no território da Palestina, onde eles efetivamente moravam, comandavam e tal, e começaram a viver na Rússia, no leste europeu e na Europa Ocidental. Tá? Ou seja, os judeus, eles passaram a ser uma minoria em todos os países onde eles se instalavam. Depois que os romanos expulsam os judeus da Palestina, os árabes passam a ocupar o território. Beleza? Então, os árabes passam a ocupar o território e os judeus vêm como minoria. Eu diria para vocês, cara, que isso é uma coisa meio histórica, tá? A gente sabe que, principalmente que é um pouco mais antenado aí nas atualidades, né? Veem os judeus hoje como um povo um pouco opressor contra os árabes, e efetivamente, né? Às vezes eles fazem uns ataques assim, uma proporção meio desmedida. Os árabes atacam com pau e pedra, os caras tacam bomba na cabeça dos árabes, é mais ou menos essa ideia. Mas é fato também, galera, que historicamente o povo judeu sofreu demais. Quando ocorreu a diáspora, os judeus, eles acabaram vivendo como minoria na Europa. Como minoria na Europa. E tem um probleminha. Qual é o problema, professor? Se você pegar os cristãos também, historicamente, cara, você tinha a questão da usura. Talvez você já deve ter ouvido falar, né? O que é a usura? A usura é o lucro. Então, para os cristãos, era proibido você ganhar dinheiro pelo próprio dinheiro. Para os judeus, isso nunca foi problema. Aliás, né, trazendo todos aqueles nossos preconceitos à tona, quando a gente fala piadinha de judeu, cara, o que é piadinha de judeu? Geralmente envolve alguma coisa relacionada ao cara ser mão de vaca, não é? Assim, nossa, o judeu não abre mão nem, sei lá, para nadar, essas coisas assim, entendeu? Da onde que vem que o judeu é mão de vaca? Daqui, desse histórico. Se você pegar os judeus, eles, historicamente, como eles nunca consideraram o lucro, a usura, como um problema, os judeus acabaram fazendo empréstimos, acabaram se tornando agiotas, ou seja, empréstimos em troca de juros, né? Você pagava um preço para emprestar aquele dinheiro. Isso evoluindo, acabou se tornando banco. Ou seja, cara, os judeus, como eles não consideravam o lucro, a usura, um grande problema, eles acabaram sendo os bancos nos países da Europa Ocidental. E a gente sabe que banco acaba enriquecendo demais. Então, a comunidade fechada, que se ajuda muito, e que ainda começa a lidar com dinheiro, lidar com empréstimo, fazer agiotagem, os judeus enriqueceram demais na Europa, mesmo sendo minorias. Só que vocês sabem também que em situações difíceis, situações de crise econômica, os nervos eles começam a se exaltar. E se exaltar em que sentido? Putz, perdemos uma guerra. Quem é a culpa? Já sei, estrangeiro. A culpa é do estrangeiro. A gente perdeu a guerra não porque nós somos fracos, porque o estrangeiro é o problema. Cara, isso, de novo, né? A gente pode repetir isso na Segunda Guerra Mundial, pode repetir isso hoje. Em crise econômica, se apertar a crise econômica, quais vão ser os primeiros a sofrerem? A culpa é dos haitianos, a culpa é dos bolivianos, a culpa é dos peruanos, a culpa é dos venezuelanos. Esses estrangeiros não têm que entrar no nosso país. Isso sempre acontece na União Europeia agora. A União Europeia está atravessando um período de recessão, estagnação econômica em muitos casos. O Reino Unido tem uma queda de 20% do seu PIB. De quem que é a culpa? É dos britânicos a culpa disso? Imagina, a culpa é dos estrangeiros.
Os estrangeiros que vêm aqui roubar nossos empregos, pegar os nossos benefícios sociais. Isso historicamente sempre aconteceu. Os judeus a mesma coisa. Galera, como eles viviam como minoria na Europa, e uma minoria rica, uma minoria que era dona de banco ainda, que lidava muito bem com o dinheiro, toda vez que tinha algum tipo de derrota, de quem que era a culpa? Dos judeus. Então, perdemos uma guerra, culpa dos judeus. Precisamos expulsar os judeus. Precisamos tomar as posses dos judeus. A gente precisa fazer uma, sei lá, galera, reintegração de posse com os judeus. Tudo. Os judeus, eles sempre eram culpados de todos os problemas que aconteciam nos países da Europa. Tá? Isso é uma coisa que tá na cabeça de vocês. Os judeus sofreram demais, demais. Tanto que se você pegar, existem alguns desenhos, né, que fazem algumas... A gente sabe que humor meio negro aí, alguns gostam, outros não, né? Tipo, Simpsons é mais levinho, mas você pega South Park, por exemplo, enfim, né, outros desenhos aí, é sempre a mesma piada com o judeu. Judeu é como se fosse uma minoria estigmatizada, uma minoria que sofre. Aliás, até a palavra judiar vem de judeu. Nossa, estou judiando dessa pessoa. Galera, vem da palavra judeu, tá? Ou seja, judeus sofreram muito durante séculos. Vai chegar no século XIX, aqui é uma data importante, tá? Uma data importante e que costuma cair no seu vestibular. No século XIX, os judeus, bem organizados, como minoria, sofrendo, criam um movimento. A criação do movimento sionista. Data super importante. Criação do movimento sionista. Esse movimento sionista, destaque para ele, tá? Ele vai ser super importante para a gente conseguir entender o que é a questão palestina. Sião, esse movimento sionista, vem do Monte Sião. Monte Sião é um território que fica na Galileia. Professor, Galileia. Eu lembro de umas coisas de Cristo, assim, Galileia. O que é Galileia, galera? Galileia nada mais é do que hoje a região do norte de Israel. A região, aliás, que sofre uma intensa disputa entre Síria e Israel. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no futuro, por uma região chamada de Colinas do Golã. A Galileia é a região do Monte Sião. Então, esse movimento sionista, ele pregava a volta dos judeus para o seu território sagrado. Então, é um movimento que prega a volta dos judeus para a Palestina. Ou seja, pessoal, a criação de um Estado judeu. Cansados. Não aguento mais viver como minoria, ser oprimido, a culpa é sempre minha, todos os problemas aparecem nas minhas costas. Quero voltar para minha terra prometida. Só que tem um pequeno problema em voltar para a terra prometida nesse momento. Aliás, 2 pequenos problemas, vai? Entre outros. Primeiro, a terra prometida já está ocupada. Desde que os judeus foram expulsos da Palestina, os árabes, que se autodenominam os palestinos, passaram a ocupar o território. E tem outro problema também. Nessa época, quem dominava a antiga Palestina era o Império Turco Otomano, galera. Tá? O antigo Império Turco Otomano. Dominava toda essa região. Então não adiantava você criar um movimento, até porque não tinha ressonância na comunidade internacional. De verdade, galera, ninguém ligava para a causa judaica. É que nem eu falei para vocês. A coisa só vai ganhar importância se ter algum tipo de interesse geopolítico por trás. Nós temos, por exemplo, hoje, os Rohingyas. Por quem são os Rohingyas? Rohingyas são uma minoria em Myanmar, que é uma das minorias que mais sofrem no mundo. Vocês ouvem falar disso no noticiário? Os caras são perseguidos diariamente, são muçulmanos, né? Perseguidos diariamente por budistas ali em Myanmar. Vocês ouvem falar disso no telejornal? Não, galera, sabe por quê? Porque não tem interesse geopolítico, não tem interesse econômico. Aqui é a mesma coisa. Os judeus eram perseguidos e ninguém, dane-se. Tá, os judeus, né? Uma minoria aí que sofre, beleza. Se os caras continuarem, galera, fazendo movimento para eles, ninguém vai ligar. Esse inicialmente é o pensamento. Mas
alguns judeus já começaram a migrar em direção à Palestina. E observe bem, não adianta o movimento sionista a favor da criação de um Estado para os judeus, não em qualquer território, tá? Tiveram especulações que até o Brasil chegou a oferecer um território para os judeus, o semiárido nordestino. Isso nunca foi confirmado, tá? A Argentina, isso foi confirmado. A Argentina ofereceu um território para os judeus. A Argentina ofereceu a Patagônia. Para quem não sabe, galera, a Patagônia é um deserto, né, no sul da Argentina. Não adianta. Os judeus, eles não querem um território qualquer para eles. Não querem um estado em qualquer porção de território. Eles querem um estado na Palestina, um estado no território sagrado. Esse movimento sionista, ele tem um quê religioso muito forte. Lembrem-se que os judeus, eles acreditam, pelo menos os mais ortodoxos, que Messias vai vir para a Terra e vai ser o grande salvador. Quando que Messias vai aparecer? Qualquer hora? Não. Para Messias aparecer, a Palestina, o território sagrado, tem que estar plenamente ocupada pelos escolhidos por Deus, que são os hebreus. Então, esse movimento sionista, ele traz um quê religioso muito forte também, tá? Só que os árabes já ocupavam. Inicialmente, ninguém ligou muito. Ah, dane-se, movimento sionista, tá? Que bonitinho. Legal. Os judeus querem um território para eles. Assim como os curdos também querem, assim como vários povos também querem. Tira um print aqui, galera. Eu estou terminando de copiar, né? Quem está copiando. Alguém tem dúvida até esse momento? Não? Ok, vou apagar aqui, hein? A gente vai ter, galera, como pontos importantes, logo no início do século XX, em 1914, eu não vou nem colocar a data para vocês porque não interessa muito, tá? A chamada Declaração Balfour. O que é Balfour, professor? Balfour era como se fosse, um ministro das relações exteriores do Reino Unido. Reino Unido, que era uma baita potência na época, tá? A gente não pode esquecer, a gente já viu isso um pouquinho ao longo das nossas aulas, né? Que o final do século XIX e começo do século XX era o momento do imperialismo europeu. E a gente tinha ali Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, pegando as melhores terras. Ou seja, o Reino Unido, a Inglaterra, era uma baita potência imperialista nesse período. E o ministro das Relações Exteriores era uma figura importante dentro desse contexto. Ele ia fazer uma declaração. O que essa declaração falava, professor? Eu apoio o movimento sionista. Ou seja, pela primeira vez na história, um representante, não um chefe de Estado, mas um assessor importante do chefe de Estado, apoia a causa sionista. Mas confesso, galera, que não fez muito mais do que isso não, tá? Então ele fez ali uma declaração para o povo, porque a gente não pode esquecer, tá? Quando a gente pensa hoje no principal parceiro de Israel, geopoliticamente, quem que é? São os americanos, né? Por que o americano gosta tanto de judeu? Porque tem muito judeu nos Estados Unidos. Lembra quando eu falei para vocês que os judeus foram expulsos da Palestina? Eles começaram a migrar para a Europa. E migraram para a Europa Central, a Europa Oriental, a Europa Ocidental. E acabaram migrando também para o Reino Unido, para a Inglaterra. A Inglaterra foi um país que colonizou os Estados Unidos. E quando eles colonizaram, foi uma colônia de ocupação. Vários dos ingleses que colonizaram os Estados Unidos eram judeus. Então, essa colônia de exploração, de povoamento, perdão, ela foi uma colônia de povoamento muito forte, com judeus povoando o território americano. Então, a ligação histórica que existem entre os judeus e os americanos é muito forte. Está muito forte. Então, essa relação é uma relação até étnica entre Estados Unidos e judeus. Se você for pegar hoje, bancos americanos são liderados por judeus. Se você pegar, por exemplo, o Partido Republicano, galera, o Partido Republicano, que é o partido do Trump hoje, o partido considerado mais de direita, tem uma ligação muito forte também com os judeus. Tem muitos judeus que pertencem ao Senado americano, ao Congresso americano, e praticamente todos eles filiados ao Partido Republicano. Eu lembro, galera, que na época que o Obama, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá, no futuro da aula, mas o Obama, ele deu uma declaração, ele falou assim, gente, eu acho que os assentamentos que os judeus estão fazendo na Cisjordânia não é legal. Falou isso, tá?
ele condenou os assentamentos judeus na Cisjordânia. Basicamente, Israel está lá e está tirando o território dos árabes para colocar judeus ali morando. Que é uma coisa que a ONU condena, tá? Já falar um pouco mais sobre isso. Por essa declaração que ele fez, a reação dos republicanos foi tão grande, mas tão grande, que começaram a publicar cartazes na rua, Obama vestido como muçulmano, vestido como árabe muçulmano, tá? Ou seja, os americanos, eles amam os judeus, eles amam Israel, principalmente o Partido Republicano, tá? Então, ó, a declaração Balfour. Mas ninguém ligava muito. Ah, dane-se, os judeus, povo bonitinho. É que nem os curdos, né? Ah, legal, eles querem território para eles. Dane-se, não vou fazer muito mais coisa que isso. Porém, passa ali 1914, 1918, Primeira Guerra Mundial. Passa a crise de 29. Passa a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a gente sabe o que aconteceu com os judeus. Na Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o Holocausto. Isso aqui que foi o Holocausto. Acho que todo mundo já sabe, né? Pelo menos um filme sobre o Holocausto você já viu. Quer ver? Ó, da lista. Lista de Schindler. Ótimo filme. Menino do Pijama Listrado. É que é meio batido já esse tema, né? De tantos filmes que já fizeram. Você tem, por exemplo, aquele filme que ganhou o Oscar, sempre esqueço o nome. A Vida é Bela. Sensacional. Aliás, desses filmes, A Vida é Bela, galera, eu acho que é um dos mais bonitos que tem, tá? Pra quem nunca assistiu A Vida é Bela, recomendo que assista. A Vida é Bela fez, aliás, um filme brasileiro não ganhar o Oscar na época. Na época, tinha um filme brasileiro chamado Central do Brasil. Jojo Rabbit também, não é verdade, Rick? Também, tá? Tinha um filme brasileiro chamado Central do Brasil, que era um filme com a Fernanda Montenegro, que acabou indo pro Oscar, né? O Brasil nunca ganhou nenhum Oscar e tal. Só que esse filme realmente era melhor do que o Central do Brasil. Esse filme, pra quem não viu, cara, eu recomendo demais, tá? Assista. A Vida é Bela. Ele fala sobre um cara, um idealista, né? Um judeu tal, que ele acaba conhecendo uma garota e se casa com ela. Eles têm um filho é judeu também, obviamente. E eles acabam sendo perseguidos, levados para um campo de concentração. E nesse campo de concentração, vai o pai, o filho e a esposa também, né? Acaba indo. E o pai e o filho ficam juntos, separados da mãe, né? Separados da esposa. E ele é um garotinho, o filho, deve ter, sei lá, uns 6, 7 anos, não sei exatamente a idade dele. E ele tem que convencer aquele garotinho que, na verdade, aquilo não é um campo de concentração. E o garotinho é ficcionado por tanque de guerra. Ele fala assim, ó, aqui é como se fosse uma espécie de competição. Então, se a gente fizer tudo o que os soldados estão falando pra gente, a gente vai ganhar um tanque de guerra, a gente vai ficar ganhando pontos. Só que daí as pessoas começam a morrer, né? No campo de concentração começa a morrer. E aí o pai começa a falar pra criança que, na verdade, eles estavam sendo... É porque tinham perdido o jogo. Ah, esse cara que perdeu o jogo, por isso que ele foi expulso e tal. E é muito legal, galera, a construção que ele faz, a imagem que ele constrói pro filho de um campo de concentração, tentando criar uma imagem positiva. É muito bonito o filme, tá? Recomendo demais que vocês assistam. A Vida é Bela. Eu não vou dar mais spoiler, né? Já falei bastante aqui. Mas recomendo, é bem legal. Enfim, o Holocausto... Vou pegar isso aqui, ó. Ele foi esse momento, então, de perseguição dos judeus. Entenda o que eu estou falando. Obviamente, não é que o Holocausto foi bom para os judeus. Pelo amor de Deus, foi péssimo. Mas o Holocausto, ele expôs a perseguição aos judeus. Ou seja, o que acontecia por séculos na Europa ficou mais forte ainda na Segunda Guerra Mundial e foi exposto com os judeus sofrendo em campos de concentração. Cara, a ideia que o Hitler fez, e tinha outros países também, né, que eram um pouco menos... Exatamente, Bia, tem que ver com o... É verdade, porque é meio triste assim, tá, o filme. Não vou dar spoiler, não vou falar mais desse filme, assista, muito bom, tá? Então ele expôs, galera, a perseguição aos judeus. Tudo que os judeus sofreram durante séculos, agora exposto na perseguição do Holocausto. De 5 a 6 milhões. As coisas péssimas que foram feitas com os judeus. Tá? De testes, uso ali para medicina mesmo, teste com judeus, como se fossem ratos de laboratório mesmo. Tá? Colocar os caras em câmara de gás ali, enfim, um sofrimento que não dá nem para pensar, tá? O que efetivamente acontece. E aí ficou exposto tudo que os judeus sofreram. Isso vai fazer com que a comunidade internacional
principalmente a comunidade ocidental, comece a apoiar a causa judaica. Pô, realmente, né? Olha como os judeus sofrem. Realmente, olha, os judeus não têm um território para eles. E, aliás, não é novo isso não, hein? Faz séculos que os judeus não têm um território para eles, porque o Império Romano, na diáspora, os expulsou de suas casas. Percebe? Então, ó, comunidade internacional passa a apoiar o sionismo no pós-Segunda Guerra. Quem dominava a Palestina nesse momento? Nesse momento não era mais o Império Turco Otomano. Nesse momento já era a Inglaterra. Lembra, galera? Imperialismo europeu. Os europeus dividindo a África e a Ásia de acordo com seus próprios interesses. A Inglaterra, a gente sabe que estava do lado vencedor da Segunda Guerra Mundial, junto com os Estados Unidos, União Soviética e França. Mas falar que a Inglaterra venceu a Segunda Guerra Mundial é meio que força barra, tá? A Inglaterra ela foi menos derrotada, digamos assim, porque todos os países foram derrotados na Segunda Guerra Mundial. Ela estava do lado vencedor, mas o que ela sofreu, o que ela foi atacada, galera, é uma coisa gigantesca. Tá? A sorte é que ela estava numa ilha, então era mais difícil fazer ofensivas ali com o exército terrestre, com as tropas nazistas, né, que massacravam todo mundo até chegar no Exército Vermelho, que aí realmente conseguiu coibir ali os nazistas. Mas fato é, galera, que a perseguição, assim, a Inglaterra sofreu muito na Segunda Guerra Mundial. E chegou um momento pós-Segunda Guerra, a Inglaterra tinha uma série de colônias. Tinha Índia, tinha Egito, tinha Palestina, tinha um monte de território. Eles não conseguiam nem reconstruir eles mesmos, porque eles estavam numa baita crise. Precisaram de uma ajuda econômica do Plano Marshall, um dinheirinho dos Estados Unidos para conseguir se reconstruir. Beleza. Como que eles vão conseguir manter as suas colônias? Sem condição. Então, o que a Inglaterra vai fazer? A Inglaterra vai começar a descolonizar. Não só a Inglaterra, todos os países europeus. Começa o processo de descolonização, tanto da África quanto da Ásia. A gente vai discutir Índia num futuro próximo aí, e a Índia, galera, tem um movimento de revolução muito conhecido, né? Que é a Revolução Indiana, que é liderada pelo Mahatma Gandhi. Se eu perguntar para vocês, do que o Mahatma Gandhi é conhecido? Professor, ele é conhecido por fazer uma revolução pacífica. E efetivamente, né, foi uma revolução pacífica. A Índia conseguiu a sua independência frente à Inglaterra no momento pós-Segunda Guerra Mundial sem derramar uma gota de sangue. Só que, vamos ser sinceros, galera, é porque a Inglaterra também não tinha tanto interesse assim. Porque se a Inglaterra tivesse interesse em manter a Índia como colônia, eu duvido que teria acontecido uma revolução sem sangue. Uma independência só com a desobediência civil. Só não obedecendo mais o que a Inglaterra fala. A Inglaterra não tinha mais interesse. No momento pós-Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra ela começa, e os outros países da Europa, descolonizar os seus antigos territórios. Só que a Inglaterra percebeu que tinha um probleminha. A Inglaterra não sabe o que fazer com a Palestina. Vixe, agora. Se eu der independência pela independência, vai ter guerra. Porque os árabes estão ocupando ali, e os judeus, pouco a pouco, estão migrando para aquele território, sob a alegação da causa sionista. Se eu der o território para os árabes e proibir os judeus de ocuparem, eu vou me manchar com a comunidade internacional e os judeus não vão gostar de mim. Se eu der o território para os judeus, os árabes, os palestinos que ocupam esse território há séculos, também não vão saber muito bem o que fazer. Percebe a complicação, galera, que existia? O que a gente faz? A gente deixa o território para os árabes? A gente deixa o território para os judeus? Ou a gente deixa o Deus dará? Quem ganhar a guerra vence. A Inglaterra não sabia muito bem o que fazer. A Inglaterra, comandante, não, vai, líder da Palestina, na dúvida do que fazer, cede o território para a ONU. Isso aconteceu em 1947. A ONU, galera, para quem não sabe, ela foi criada
no momento pós-Segunda Guerra Mundial. A gente já falou um pouco sobre isso no curso, né, na Conferência de São Francisco, lá em 1945, como uma organização multilateral para promover a paz no mundo. Teve a Primeira Guerra Mundial, teve a crise de 29, teve a Segunda Guerra Mundial, em questão de 30 anos. Então a gente precisava criar um fórum, um espaço de discussão entre os países. A ONU foi esse local. A primeira coisa importante que a ONU fez foi decidir o que fazer com a Palestina. A ONU pegou e falou assim, bom, beleza, ó, a Inglaterra não queria se meter nessa confusão, mas que certo ela, vai dar problema o negócio. Então a Inglaterra cedeu a Palestina à ONU e a ONU pensou, será que eu dou para os judeus ou será que eu dou para os árabes o território? Pensou, até que em 1947 a ONU decidiu. Aliás, o que vocês fariam, galera? Se você, imagina que você... Aliás, na época foi um brasileiro que fez essa proposta, tá? O Oswaldo Aranha. Se vocês fossem secretários-gerais da ONU, o que vocês fariam? Apoiariam a causa sionista? Realmente os judeus sofreram durante séculos. Ou os árabes ocupam o território mais tempo, dane-se a causa sionista. Os árabes, que em geral são muçulmanos, nem acreditam que, sei lá, a Palestina é um território sagrado para os judeus. O que vocês fariam, galera? Vocês dariam o território somente para os árabes? Ou somente para os judeus? Ou faria ali uma briga? Coloca um judeu e um árabe, uma partida de futebol. Árabe contra judeu. Quem ganhar, leva o território. Difícil, né? Saber o que fazer. A ONU foi lá e partilhou a Palestina. 1947. Joaquim Pô, exatamente. Não vale neguinha, né? Não vale neguinha. Galera, fez ali, ó. Tá bom? Então a ONU vai lá e partilha a Palestina. Partilhando a Palestina, dividiu, galera, em um território para os judeus e um território para os árabes. Deixa eu mostrar para vocês como que ficou essa partilha. Rapidinho, sai um pouquinho. Calma aí. Calma aí. Compartilhar minha tela aqui. Aqui está, galera, como foi partilhada a Palestina. O território que está em laranja é um território para os árabes. O território que está em marrom é o território dos judeus. E o verdinho seria uma área internacional. Professor, por que Jerusalém é internacional? Porque Jerusalém é um território sagrado tanto para os judeus como para os árabes. E para os cristãos também, né? Então, para não dar nenhum tipo de problema acerca de domínio religioso tal, a ONU falou assim, não, Jerusalém vai ser minha, tá bom? Então, a gente teve ali Estado árabe e Estado judeu. Professor, não entendo. Por que só não fez assim, sei lá, vai, da metade para cima é árabe, da metade para baixo é judeu? Aí daria muito menos problema. Será que sim, galera? Vamos ver algumas coisas estratégicas. Ó. Alguns pontos vocês têm que analisar nesse mapa. Primeiro, o Oriente Médio é uma região de extremo estresse hídrico. Extremo estresse hídrico. Então, eles têm muita preocupação com disputa pela água. Qual que é o principal corpo de água que existe aí? Ó? O famosíssimo, professor famoso para você, Rio Jordão. Rio Jordão. Percebam que a ONU buscou, marromenos ali, colocar metade do Rio Jordão para os judeus, metade do Rio Jordão para os árabes. Beleza. Mar Morto. Mar Morto é um espaço turístico. Espaço que gera muita renda ali para a região da Palestina. Metade para os judeus, metade para os árabes. Fronteira com o Egito. O Egito é um país bem desenvolvido, principalmente à época. Metade para os judeus, metade para os árabes. Acesso ao mar Mediterrâneo. Metade para os judeus, metade para os árabes. Cara, a ONU tentou fazer uma coisa bonitinha, tá? Tentou colocar... Porque se a gente dividisse, lá, metade de cima para um, metade de baixo para outro, quem tivesse com a metade de cima ia estar muito melhor. Ia ter acesso ao mar Mediterrâneo, ia ter o controle total do Rio Jordão. Então, a ONU tentou fazer de uma maneira relativamente estratégica, tá? Deu certo essa divisão? Deixa eu voltar aqui.
Calma aí. Deu certo essa divisão? Eu diria para vocês que mais ou menos, tá? Mais ou menos. Como é que tiver um negocinho que vocês escreveram? O pé é os árabes não cederam ao deserto. Exatamente, né, Bia? Concordo. Com essa divisão, com essa partilha da Palestina, eu diria assim, ó. Os judeus ficaram, vou colocar até um entre aspas aqui, ó, satisfeitos. Falar que eles gostaram? O movimento sionista, ele queria tudo, né? O território inteiro para os judeus. Mas os judeus não tinham território nenhum para eles. Pô, pelo menos agora, eles têm um território para chamar de deles. Eles têm a casa deles, que é um pedacinho da antiga Palestina. Então, beleza, sem grandes problemas. O problema foi aqui, ó. Insatisfeitos. O quê? Vocês estão brincando comigo, né? Por conta de um livro religioso que diz que o território tem que ser deles, e por uma dosinha pelo que eles sofreram na Segunda Guerra Mundial, que eu não tenho nada a ver, compartilho com a dor deles. Beleza, tadinho dos judeus. Mas não tenho nada a ver com esse problema. Não fui eu que fiz, não fiz nada. Vocês estão me falando que eu vou ter que ceder o meu território, que eu ocupo aqui desde o século I depois de Cristo, por causa da comunidade internacional e porque eles sofreram, e por conta de um livro religioso, por conta de por causa da Torá, da Bíblia, pelo amor de Deus. Os árabes, galera, não se conformam com a partilha da Palestina. Completamente satisfeitos. Não tem que ter um Estado judeu aqui. Os judeus não merecem um território para eles. Eu nem compartilho dos ideais religiosos dos caras. E aí os árabes, insatisfeitos, partem para cima de Israel e começam os conflitos. Então, percebam, galera. Os judeus queriam o território inteiro para eles. Não tiveram? Melhor que nada. A gente não vai fazer guerra por isso. Agora os árabes. Qual que é a justificativa judaica? Árabes, vocês são mentirosos. Vocês estão mentindo. Vocês estão falando que o território é de vocês? Mentira, o território não é de vocês. O território foi do Império Turco-Otomano, o território foi da Inglaterra, foi do Império Romano lá atrás. Agora, o território, ele nunca pertenceu a vocês. Vocês ocupavam. Mas quem comandava não era vocês. Então, o território era da Inglaterra, a Inglaterra deu para a ONU e a ONU partilhou. Olha, vocês têm um território para vocês agora? E vocês estão reclamando só porque vocês ocupam aí há séculos? Então, percebam, galera, são duas perspectivas diferentes. Os árabes alegam que eles ocupam o território há séculos e os judeus... Deixa eu ver aqui. É, exatamente, né, Bia? Tá? Pelo menos o que eu considero, tá? Exatamente, Bia. Se você for perceber o que geralmente a gente considera, né, em direito, assim, essas coisas, que se os caras ocupam há mais tempo, o território tem que ser deles, tá? É que nem alegar que o território indígena não pode ser dos indígenas, porque não, na verdade, o território nunca foi dos indígenas. Desde a Lei de Terras, o território sempre pertenceu ao Estado brasileiro. Então, se o Estado brasileiro quiser tirar os indígenas e colocar, sei lá, um empreendimento imobiliário, ele pode, porque não é seu, você só ocupava. Percebe como é um argumento, eu pelo menos considero um pouco falho, tá? Na minha concepção, eu acho que os árabes, eles têm um pouco mais de razão nessa questão. Por mais que sim, os judeus tenham sofrido bastante, etc. Mas a ONU tirar o território que os árabes sempre ocuparam durante séculos, minha concepção, considero um pouco errado, tá? Eu ia falar um pouco mais sobre isso depois, tá? Da minha visão sobre o conflito um pouco depois. Mas já pegando a brecha aí, né, já adiantando aí, eu acho que os árabes, eles têm um pouco mais de razão na causa deles. E aí, começam os conflitos. O primeiro conflito, ele vai acontecer logo em 1947. Agora a gente vai começar, eu diria para vocês, que era um momento um pouco tenso, tá? Porque eu vou falar para vocês de várias guerras e várias tentativas de acordo que aconteceram na história. E talvez você tenha um pouco de dificuldade para lembrar dessas datas, tal, desses acontecimentos. Então eu peço para vocês, anota com bastante atenção, com bastante dedicação, porque esse é um assunto geralmente cobrado nos vestibulares, tá? A questão palestina é uma coisa bem chatinha assim nos vestibulares. Posso apagar, gente? Tem dúvidas aqui até esse momento?
Não? Se vocês quiserem ver um bom filme sobre a questão palestina, dá pra ver um filme chamado Zohan, o Agente Bom de Corte. Brincadeira, hein, galera, tá? Alguém já viu esse filme, já? É do Adam Sandler. Alguém já viu esse filme? Tô brincando, pelo amor de Deus. É um filme, galera, com o Adam Sandler. Ele é um cabeleireiro judeu. E aí... E aí ele começa, é tipo um agente de Israel, aí ele quer virar um cabeleireiro, aí ele começa a brigar com o árabe, é um filme nada a ver, assim, tá? Vejam, ele fala um pouco sobre a causa palestina. Brincadeira, não vejam não, tá? Uma porcaria. Eu acho que dos filmes do Adam Sandler, é um dos piores que ele fez. E é o que eu gosto do Adam Sandler, hein? Aliás, galera, pergunta importante, hein? Pergunta importante. De quem vocês gostam mais? Will Smith ou Adam Sandler? Eu prefiro o Will Smith, tá? Mas uma pergunta séria levantada na internet esses dias. O Will Smith, né? Ah, bom. Não é que o Adam Sandler seja ruim, claro. Mas é que o Will Smith, né? Sem comparação. 1947, galera, a gente vai ter a Primeira Guerra, tá? Que vai ser a Guerra de Formação de Israel. Inicialmente, galera, naquela divisão que eu passei para vocês, não tinha nome os estados, tá? É um estado árabe e um estado judeu, sem nome ainda. Não tinha noção, né? Qual era o nome que tinha cada um dos estados. Em 1947, assim que se forma que tem a divisão, tá? Essa guerra começa em 1947. Bem no finalzinho, e vai acabar em 1948, a gente vai ter os palestinos juntam-se com a Síria, com o Líbano, com a Jordânia e Egito. Então percebam, ó. Deixa eu ver, calma aí. Exatamente, tá? Eles se juntam aqui, ó. Os palestinos, os sírios, o Líbano, a Jordânia e o Egito. Todos eles se juntam. E se a gente for ver numa visão, ó, deixa eu até colocar pra vocês. Eu não gosto de ficar mostrando o mapa, porque senão depois eu me ferro. Deixa tudo torto aqui depois, ó. Aqui está o território que hoje é Israel, né? Ocupado pelos árabes. Jordânia, Síria, Líbano, Egito. Quem já jogou, galera, qualquer tipo de jogo de guerra, e pode ser, sei lá, um Warcraft, qualquer coisa assim do gênero, sabe que quando você tá encurralado, quando você tá sendo atacado por todos os lados, é muito difícil você ganhar. Galera, você tem que deslocar seu exército por todas as frentes. É mais ou menos isso que aconteceu contra os judeus. Vocês não vão ter um território aqui. Não tem. Vocês não podem. Não tem esse direito. A guerra acontece. Dura aproximadamente, galera, 4 meses, tá? Esse conflito. E vai ter um vencedor. O vencedor, Israel. Como vencedor, Israel, os judeus, aliás, tá? A consequência dessa guerra, os judeus ampliam o território e criam finalmente o seu Estado. Finalmente o movimento sionista deu certo. Finalmente os judeus criam Israel. Professor, tem uma dúvida. Já deixa eu falar aí, calma aí. Professor, tem uma dúvida. Os caras, eles estavam encurralados pelos árabes por todos os lados. Exatamente, daí. Como que eles ganharam? Eu diria para vocês, tem a explicação dos judeus
e tem a explicação um pouco mais geopolítica. A explicação dos judeus é: árabes, vocês podem vir com o que vocês quiserem. Sabe por quê? Sabe quem está do nosso lado? Deus. O território da Palestina foi prometido por Deus pra gente. Vocês infiéis aí que não acreditam, tal, pode ficar, beleza. Nós aqui, com o apoio de Deus, a gente sempre vai conseguir manter o nosso território. Deus participou do conflito? Galera, exatamente, daí vai lá do lado dos palestinos. Então, o Senhor Deus participou dessa guerra? Galera, eu juro pra vocês que foge da minha alçada isso. Vai que os judeus têm razão, juro que eu não consigo falar pra vocês, tá? Vai que realmente... Mas tem um outro também, uma outra parte importante aí, que os judeus geralmente não contam, que é o apoio de um outro Deus, tá? Apoio dos Estados Unidos. É um Deus importante também na questão geopolítica, tá? Outro Deus aí bem significativo. Os Estados Unidos, galera, eles apoiam muito a causa sionista, né? Apoiam muito a causa judaica, que nem eu falei para vocês. A ligação histórica é muito forte, é muito... A proximidade geopolítica que eles têm é muito significativa. E fora que a gente está no momento aqui, é 1947. Pensando no contexto geopolítico, que momento que é esse? É um momento de Guerra Fria. Guerra Fria. Se você for pegar Síria, Líbano, Iraque, todos esses territórios, eles tinham uma proximidade, uma convergência geopolítica muito mais significativa com a Rússia. Qual que era o medo dos Estados Unidos? Que toda aquela região passasse a ser dominada pelo socialismo, passasse a ser influenciada pelo socialismo. Então, ter Israel como um parceiro, ter os judeus como um parceiro é muito importante para eles. Cara, a gente pega até hoje, tá? Estados Unidos, tem outros parceiros no Oriente Médio? Claro que tem. O Bahrein é um país muito associado aos norte-americanos. A Arábia Saudita é grande parceira dos Estados Unidos. A Turquia é uma grande parceira dos americanos. A Jordânia é uma grande parceira dos americanos. Mas em nenhum Estados Unidos confia tanto como em Israel. Nenhum, tá? Por quê? Tinha sim, na época tinha sim, tá? Por quê? Porque até pela questão étnica, a nossa sociedade é uma sociedade que a gente chama de sociedade judaico-cristã ocidental. É uma comunidade judaico-cristã ocidental. A convergência étnica, os costumes, a ligação histórica religiosa é muito mais próxima do que a com os árabes muçulmanos. Então eu diria para vocês, galera, que Estados Unidos e Israel é aquela amizade mais verdadeira, tá? Aquela amizade mais de parceria. Estados Unidos e alguns países árabes é uma coisa meio instável. É uma coisa assim, a gente é amigo por conveniência, mas eu sei que você pode me trair a qualquer momento e eu sei que você pode me trair a qualquer momento. Essa ligação com a Arábia Saudita, por exemplo, tá? A gente pega, por exemplo, hoje, o Trump, ele tem uma ligação muito especial com o príncipe saudita. Só que a Arábia Saudita é um país, galera, que pratica ali tortura, opressão contra as mulheres. As mulheres, por exemplo, só ganham... Acho que eu até contei isso pra vocês, né? As mulheres só ganharam o direito de dirigir em 2017 na Arábia Saudita. Não podia dirigir. Até hoje, na Arábia Saudita, se uma mulher quiser sair do país sozinha, ela precisa ter autorização do marido ou do pai dela. Ela não pode sair do país sem autorização de um homem. Tá? O homem que comanda ali a sociedade. Percebe? Então, isso é o que os Estados Unidos... E aí a gente fala, nossa, a China apoia ditadores. Apoia mesmo. Assim como os Estados Unidos também apoiam. Assim como a Rússia também apoia. Geopolítica é a arte do interesse. Tá? Tanto faz. Esse discurso bonitinho que eles têm, é pela democracia, querendo levar a democracia. Por favor, né? Pelo amor de Deus, tá? Hipocrisia total. Então, os judeus ampliam o território e quem está... Henrique, você ia perguntar alguma coisa, né? Pode falar. Ou já respondi já? Eu ia perguntar também, você respondeu, mas eu ia perguntar também na Inglaterra, ela chegou a ajudar também de alguma forma o Estado de Israel ou não? Então, Henrique, nesse momento não, tá? Os países da Europa, eles estavam muito mais preocupados em conseguir se reconstruir como país mesmo. Momento de destruição, pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, todos eles estavam recebendo auxílio militar dos Estados Unidos, com a Organização Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar para proteger aqueles países destruídos pela Segunda Guerra, e economicamente estavam recebendo dinheiro também, o Plano Marshall, para conseguir se reconstruir como país. Então, geopoliticamente, eles estavam muito fracos. Um exemplo, Henrique, que eu posso dar para você é que eles até tentaram, por exemplo,
em 1945, participar da partilha da Alemanha. Então, eles dividiram a Alemanha, que foi onde nasceu o nazismo, né, o movimento mais forte ali durante a Segunda Guerra Mundial. Eles tentaram dividir em 4 territórios. Um espaço para os franceses, para os ingleses, Estados Unidos e União Soviética. No final das contas, não durou nem um mês o negócio. A França e a Inglaterra acabaram cedendo seus territórios para os Estados Unidos. Imagina, os caras não conseguem nem se reconstruir. Quanto mais ficar impedindo que o nazismo volte na Alemanha, ou coisa que vale, tá? Então, não, geopoliticamente eles não fizeram muita coisa, não, nesse momento. Fala aí, David. Professor, e os outros países árabes, por exemplo, o Irã e tal, qual foi o posicionamento deles aí nessa guerra? Então, ó, o David, só cuidado, hein? Lembra que o Irã não é árabe, hein? É persa, tá? Toma cuidado aí, porque eu sei, galera, é normal, a gente sempre confunde, tá? Ó, turco não é árabe, galera que mora no Irã também não é árabe, é persa, tá? Mas entendi sua pergunta. Então, na verdade, esses países foram os que participaram porque eles faziam fronteira. E todo mundo sabia, Estados Unidos nunca, pelo menos nessa época, a primeira vez que os Estados Unidos vai declaradamente apoiar o Estado de Israel vai ser em 1973, na Guerra do Yom Kippur, que a gente vai discutir no futuro próximo aí. Mas os Estados Unidos nunca declarou abertamente, mas todo mundo sabia que tinha um apoio ali a Israel, aos judeus. Os árabes não queriam. Os árabes que faziam margem, todos os países que eu coloquei para vocês são os países que fazem fronteira com hoje o Estado de Israel, não aceitavam que os judeus ocupassem aquele território. Então o Iraque não curtia muito, o Irã não curtia muito a presença de Israel, até hoje não curte, né, a presença de Israel ali, mas como não ia interferir muito neles, naquele momento, porque não fazia fronteira, eles não participaram mandando tropas. Eles participaram não gostando. Tipo, não apoio o movimento sionista, não apoio os judeus aqui. Mas eles não mandaram tropas. Os únicos que mandaram tropas foram os países que eu coloquei. Beleza, David? Beleza. Valeu, professor. Imagina. Tipo, o Diego falou assim, professor, a ONU fez alguma coisa nesse período? Indiretamente o conflito começou por causa deles. Então, Diego, aí boa pergunta, tá? Interessante. Porque se começa o conflito aí, a ONU ela tem um Conselho de Segurança. Lembre-se disso. O Conselho de Segurança, formado, na época, né? Por União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra. Se fosse ter algum tipo de interferência militar no conflito, precisaria ter o consenso de todos os países. Desse lado, tá, nesse conflito, na questão palestina, vocês têm que pensar durante a Guerra Fria que a Rússia apoiava a causa árabe e apoiava não porque, nossa, eu defendo muito os árabes, mas só porque eles não queriam a presença de um país extremamente capitalista como Israel ali, tá? Então a Rússia apoiava a causa árabe e os Estados Unidos, França e Inglaterra apoiava a causa judaica. Não tem consenso. E todos esses 4 países, eles têm um negócio chamado de poder de veto. Então, se um deles fala não, a ONU já não pode interferir. Então, quando começa o conflito, e aí, vamos interferir? Vamos acabar com essa guerra? Porque os árabes que começaram. Então, a gente tem que coibir o ataque dos árabes. O que acontece? A Rússia vai lá e veta. Não pode atacar os árabes. Os árabes estão lutando pelo direito deles, etc. Então, assim, a ONU participou da divisão, mas ela não pôde fazer mais nada depois. Porque ou os Estados Unidos vetava, se fosse uma coisa que ia contra os interesses de Israel, ou a Rússia vetava, se era uma coisa que ia contra o interesse dos árabes. Sempre assim, galera, sempre a mesma coisa. Tá bom? Então, ó, os judeus ampliam o território e criam o Estado de Israel. Nesse momento, lembra que eu falei para vocês, os judeus não tinham território, agora criam o território deles. Agora quem não tem território são os palestinos, os árabes. Repararam, galera? Por quê? Eles enfraqueceram demais. Foi uma derrota muito dura para eles, tá? O espaço que hoje a gente vai conhecer como Cisjordânia foi um território que ficou sob domínio da Jordânia. E o outro território conhecido como faixa de Gaza, depois eu mostro para vocês o mapinha, ficou sob domínio do Egito. Ou seja, palestinos sem território.
Se os judeus não tinham território durante séculos, agora que não tem território são os palestinos. E aqui, galera, eu peço muito cuidado, porque às vezes até eu falando acaba me empolgando, né? Quando eu vou falar palestinos, entendam palestinos como os árabes que vivem na Palestina. Tá? Os árabes que vivem na Palestina. Beleza? Então, os árabes que vivem na Palestina, sem território. O bicho começa a pegar, galera. Deixa eu ver aqui, calma aí. Tá. Só para me guiar no tempo. Professor, Pode falar. então, tipo, a Jordânia e o Egito ficaram com esses territórios depois da guerra ou eram dos palestinos antes da guerra? Então, na verdade, ficou com os palestinos questão de poucos meses. Até os palestinos decidirem entrar em guerra com Israel. Entrar em guerra com o território dos judeus. A Cisjordânia e a faixa de Gaza, eles eram territórios maiores. Não ficou igual ao período da divisão, reduziu um pouco o território deles, né, porque os judeus dominaram, conseguiram ampliar o seu território, e era o território dos palestinos. Depois da guerra, os palestinos não conseguiram organizar um governo, não conseguiram se mobilizar para formar um país. Então, o território chamado de Cisjordânia ficou sob o domínio da Jordânia, e o território chamado de faixa de Gaza sob o domínio do Egito. Então, os palestinos que tinham ganhado território em 1947 da ONU, depois da guerra, ficaram sem território. Tá bom? Beleza. Fala aí, David. Professor, mas eu não entendo. Se os judeus ganharam a guerra, por que tipo, cederam um território assim pro Egito e pra Jordânia? Não ficou muito claro ainda. Então, na verdade, David, não é que assim, porque quando eu falo eles ganharam a guerra, eles conseguiram se estabelecer como um país. Qual que era o objetivo da guerra? O objetivo da guerra era eliminar um possível Estado judeu. Os judeus não deixaram. Os judeus, eles conseguiram manter o território que era organizado por eles, que era dominado por eles, e ainda conseguiram expandir um pouquinho. Eles não queriam tirar os árabes dali. Eles não queriam fazer, pelo menos não nesse momento. Depois vão, mas nesse momento não. Nesse momento eles só queriam, eu quero ter meu país aqui, eu quero me consolidar como um país. Então a ideia não é que eles queriam eliminar, eles partiram para cima dos árabes. Não, os árabes que partiram para cima deles. E eles dominaram, consolidaram o Estado deles e conseguiram expandir um outro território. Tá bom? Então, só mais uma dúvida. A participação desses países na causa palestina tinha interesse, então, de pegar uma partilha ali daqueles territórios, né? David, de verdade, não dá pra gente saber, tá? O que eles alegam é que eles não queriam um país que era como se fosse um subordinado do mundo ocidental, causando conflitos de interesses ali. O que eles não queriam, falar numa linguagem bem clara, é um mini Estados Unidos enchendo a paciência ali. É isso que eles alegavam. Os judeus não merecem esses territórios, os judeus não ocupam esse território há séculos, e eu não quero um mini Estados Unidos querendo interferir na soberania do Oriente Médio. Por isso que eles rejeitaram a participação de Israel. Tá? Agora, se eles efetivamente queriam território para eles, eu particularmente acho que não, David. Porque quando teve a divisão da Palestina, em nenhum momento o Egito quis partir para cima da Palestina, quis dominar o território da faixa de Gaza, nem nada do gênero. Isso aqui foi porque realmente a Cisjordânia era uma terra arrasada, e por isso que a Cisjordânia, para ajudar a Cisjordânia, partiu para cima, foi para cima. Mas não no sentido de guerra, no sentido de dominar o território mesmo, tá? De conseguir estabelecer um governo, etc. E a mesma coisa o Egito com a faixa de Gaza. Tá bom? Então os palestinos aqui, Beleza. Valeu, professor. imagina, ficam sem território. Posso pagar? Então, a primeira guerra já foi, né? Que é a guerra da formação do Estado de Israel. 1956. Uma outra guerra, que é a Guerra de Suez. Galera, até esqueci de comentar com vocês. O Júlio, ele conversou comigo semana passada. Vocês estão finalizando climatologia com ele, não tá? Vocês estão estudando. Ele falou que ele passou umas boas aulas aí falando sobre clima com vocês e tal. E tá na programação dele falar sobre aquecimento global, buraco na camada de ozônio,
e alguns outros problemas ambientais, como inversão térmica, chuva ácida, etc. O que ele falou? Ricardo, você vai falar sobre isso no curso também, não vai? E é verdade, tá? Eu vou. Uma das últimas aulas que a gente vai ter vai ser sobre os acordos climáticos. Então, eu vou falar para vocês sobre o protocolo de Kyoto, o acordo de Paris, etc. Antes de falar desses problemas ambientais climáticos, de falar das conferências climáticas, eu vou me encarregar de falar desses problemas ambientais climáticos para vocês também. Então, o Júlio, galera, não vai comentar sobre aquecimento global, buraco na camada de ozônio, inversão térmica e chuva ácida, porque eu vou falar no curso depois, tá? Só para trazer uma justificativa aqui para vocês. E algumas coisas convergem bastante, né? Ele estava me contando que ele falou para vocês também um pouco sobre El Niño, né? O movimento do El Niño, Laninha também explicou para vocês. Enfim, acho que é interessante que daí, pelo menos aí vocês memorizam, né? Vocês guardam aí. Professor, o Júlio falou, você falou, mas eu já não lembro mais nada. Ô, galera, por favor, aí. Professor, pior que é verdade. Não é. Guerra de Suez, galera. O que é Suez? Suez nada mais é do que um canal artificial no Egito. Ó, vou mostrar aqui para vocês o meu mapinha aqui rapidão, hein? Ó, meu mapa, ele tem uma escala muito pequena, então vocês não vão conseguir ver direitinho, tá? Esse mar aqui, ó, foi o mar onde os hebreus atravessaram, né? Moisés foi lá, cajado, pá, beleza, abriu o famosíssimo Mar Vermelho, tá? Esse aqui é o Mar Mediterrâneo. Quando a gente tinha, sei lá, um produto da Índia indo para a Itália, o que tinha que ser feito? Zéu, isso aqui, né? Não bom. O que o Egito fez? Na verdade, não foi o Egito, tá? Foi a Inglaterra junto com a França. Eles abriram esse espacinho de terra aqui, ó. Esse espacinho de terra que existia, eles abriram e transformaram num mar, uma passagem, um canal. Esse canal que foi criado, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, para que fosse possível fazer isso, ó, encurtar o caminho, né, encurtar as distâncias, o tempo, esse canal que foi criado chama-se Canal de Suez. Canal de Suez. Tem dois canais importantes, tá, que vocês têm que conhecer, que é o canal do Panamá, obviamente, e o Canal de Suez, que fica aqui no Egito. Canal artificial, galera, que ligava ali Inglaterra e França. Que, aliás, perdão, ligava o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. O Canal de Suez era controlado por Inglaterra e França. Em 1956, a gente vai ter um carinha assumindo o poder no Egito. Um carinha, galera, que eu classifico ele como um doidão, tá? Vocês já vão entender por quê. Um carinha chamado... Tá dando pra ver? Tá, né? Um carinha chamado de Anwar Sadat. Anwar Sadat, galera. Oh, perdão. Anwar Sadat é depois. Depois eu tenho o carinha Anwar Sadat no Egito. Carinha chamado de Nasser. Nasser assume o Egito. O Nasser, ele era um cara era bastante nacionalista, tá? Um cara bastante que queria ali, tipo, afastar as influências externas, essas coisas. Quais são as medidas que o Nasser vai tomar, galera? Assim que ele assume, olha como o cara é doidão, hein? Ele vai lá e manda tropas para a faixa de Gaza. Lembra que a faixa de Gaza está sob domínio do Egito, nesse momento.
Quando ele está mandando tropas, a faixa de Gaza faz fronteira com Israel. Você mandar tropas para uma área de fronteira é praticamente uma ameaça de guerra. Ao mesmo tempo, ele nacionaliza o canal de Suez. Senhor, deixa eu ver se eu entendi. Você estava falando que o Egito, galera, convenhamos, vai, nada contra as pirâmides, tal, essas coisas, mas não é aquela referência de uma potência geopolítica. Ele mandou tropas para a fronteira com Israel. Ou seja, está abrindo uma complicação com Israel. Ele nacionalizou o canal de Suez. Ou seja, está comprando briga com a França e com a Inglaterra. O Egito tem bala na agulha para conseguir fazer tudo isso? Para conseguir resistir a Israel, França e Inglaterra? Quem é esse conflito? Israel não ataca o Egito e Egito consegue nacionalizar o canal de Suez. Professor, não está fazendo o mínimo de sentido para mim. Lembre-se, galera, que contexto que a gente está. Contexto de Guerra Fria. O Egito percebe que de um lado tem Israel, França e Inglaterra. União Soviética. Vocês me apoiam nessa causa? Eu quero nacionalizar o canal de Suez e eu estou aqui fazendo uma ameaça para Israel para que eles não invadam a faixa de Gaza. A União Soviética olha e fala assim, beleza, Egito, você faz parte do Pacto de Varsóvia. Lembra o que é o Pacto de Varsóvia? Um exército comum dos países socialistas. O que Inglaterra, França e Israel falam? Ah, vocês apelaram, né? O super trunfo de vocês, aí, a União Soviética. Já que vocês chamaram o super trunfo de vocês, eu vou chamar o meu aqui também, ó. Estados Unidos. O Egito está querendo nacionalizar o canal de Suez. E está me ameaçando. Está colocando tropas na fronteira. Estados Unidos. A gente vai partir para cima do canal de Suez, vai partir para cima do Egito. E isso vai significar que a União Soviética vai tomar as dores e pode atacar a gente. Estados Unidos, você compra a nossa briga? Os Estados Unidos olha bem para a situação, Guerra Fria, né? Armas nucleares, tudo aquele papo. Inglaterra, França e Israel. Vocês querem que eu comece a Terceira Guerra Mundial? Porque aí vocês estão me pedindo. Porque vocês vão querer invadir o canal de Suez, a União Soviética vai partir para cima de vocês, eu vou ser obrigado a revidar também, que eu vou estar comprando essa briga. Vocês querem que eu comece uma Terceira Guerra Mundial por causa do canal de Suez? Jura mesmo? Canal de Suez? Nem ferrando, galera. Estados Unidos não dá apoio. Lembrando que nesse momento a Guerra Fria não estava tão intensa assim ainda. A primeira vez que quase que os países vão ver as vias de fato vai ser na crise dos mísseis, em 1962, ou seja, 6 anos depois da Guerra de Suez. Tá? Nesse momento, os Estados Unidos não dá apoio para a causa de Israel, França e Inglaterra, e o Egito, efetivamente, ele não ataca Israel, mas ele estabelece bem o seu domínio ali das suas tropas na fronteira e consegue nacionalizar o canal de Suez. Até hoje, o canal de Suez pertence ao Egito. E é um dinheiro que eles ganham bastante com todas as embarcações que passam por esse território. Tá bom? Então, ó, percebam como há influência aqui de Estados Unidos e União Soviética. Até hoje, né, Bia? Exatamente. Beleza? Galera, tira um print aí, por favor. Ou, né, termina de copiar. Alguém tem alguma dúvida? Professor, Pode falar. o Egito é considerado um país árabe? Sim, o Egito é árabe, sim. Tá bom? Então acho que era mais isso, tá? Bom final de semana pra vocês. Até terça-feira. Tchau, tchau, gente. Beijos, abraços, tchau. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Falou. Bom sábado. Você também.